Cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor. Estamos aqui para gravar mais um vídeo das nossas aulas do curso teológico da Antioquia. Como nós já havíamos acordado de fazermos esta aula por vídeo, né? Tivemos algumas aulas já nesse formato. Nós passamos pela vida do apóstolo Paulo, depois falamos um pouco sobre a carta aos Romanos, falamos sobre a carta aos Coríntios, né? A primeira e a segunda carta, falamos também sobre a carta aos Gálatas, e agora nós estamos aqui para falar sobre a carta à igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfeso, uma das cartas mais bonitas das que Paulo escreveu, né? Bonita no sentido do seu conteúdo. Esta carta que é endereçada a uma igreja que está na província da Ásia Menor, a cidade de Éfeso. Interessante falarmos um pouco do contexto da vida de Paulo, ou melhor, da vida desta cidade, e onde se enquadra o apóstolo Paulo na cidade de Éfeso, né? A cidade de Éfeso, ela fica na província da Ásia Menor, uma cidade bastante importante do ponto de vista comercial. Ela era a capital da Ásia Menor, ou a cidade mais importante desta província, né? Lembrando que haviam 4 grandes províncias do Império Romano naquele período: a província da Acaia, que nós falamos da igreja de Corinto, a província da Ásia Menor, né, que nós vamos falar um pouco sobre a igreja de Éfeso. Nós também falamos um pouco sobre a Galácia, que tinha a cidade de Derbe, Listra, Antioquia da Psídia, tinha essas cidades, né? Também falamos da província da Macedônia, onde ficava a igreja de Filipos, Tessalônica e Bereia. Então era mais ou menos assim dividido o mundo, o Império Romano, entre essas 4 províncias: a província da Acaia, Macedônia, Ásia Menor e Galácia. E Paulo, ele andou por todas essas cidades, por todas essas províncias, e não foi diferente na província da Ásia Menor, na cidade de Éfeso. O texto bíblico que conta a passagem de Paulo pela cidade de Éfeso está em Atos, capítulo 19 e o capítulo 20. Nesses 2 capítulos narra as 2 passagens que Paulo teve por esta cidade, pela cidade de Éfeso. O texto vai falar resumidamente que Paulo, ele vai a Éfeso pela primeira vez no ano 52 depois de Cristo, na segunda viagem missionária. Ele está acompanhado de Áquila e Priscila, Priscila ou Áquila, aquele casal que ele conhece lá na cidade de Corinto. Eles saem de Corinto e vão para Éfeso, né? Aquele casal que foi muito útil durante os 18 meses que Paulo esteve em Corinto. Eles eram fazedores de tendas, a mesma profissão que Paulo exercia. Então eles trabalhavam secularmente e também pregavam nas sinagogas. Teve um bom trabalho missionário ali na cidade de Corinto. E agora essas 3 pessoas, né, Paulo, Áquila e Priscila, se dirigiram à cidade de Éfeso. Na primeira passagem, no ano 52 depois de Cristo, Paulo fica um pouco de tempo ali na cidade apenas. Ele promete, se Deus permitisse, para ele voltar. Áquila e Priscila ficam na cidade e Paulo vai continuar as suas viagens missionárias. Áquila e Priscila ali conhecem Apolo, né, aquele eloquente pregador que nós falamos dele na carta aos Coríntios. Ele tinha um grande desejo, era um pregador eloquente, um homem com grande conhecimento das Escrituras, principalmente do Antigo Testamento, que é o que eles tinham em mãos ali.
E Áquila e Priscila começam a mostrar para Apolo a profundidade da palavra de Deus, apresentando o Espírito Santo para Apolo, e aí Apolo vai a Corinto, indicado por Áquila e Priscila. No ano 54 depois de Cristo, na terceira viagem missionária de Paulo, Paulo volta à cidade de Éfeso e desta vez ele fica um bom tempo, ele fica 3 anos aproximadamente na cidade de Éfeso. Durante os primeiros 3 meses ele prega na sinagoga, depois ele tem ali algum problema de perseguição daqueles judeus que estavam ali, né, principalmente os judeus, e aí ele vai pregar durante 2 anos na escola de Tirano. Ele fica pregando ali na escola de Tirano durante 2 anos, onde tem um bom ministério ali. Diz a Bíblia, o livro de Atos, que Deus operava grandes coisas através da vida de Paulo em Éfeso. Diz o texto que os lençóis e as roupas usadas por Paulo eram levadas até doentes ou endemoniados e esses eram libertos e curados. Então havia um grande poder ali, né? Deus atuava grandemente na cidade de Éfeso através da vida do apóstolo Paulo. Ainda dentro desse contexto, nós podemos citar também que ali haviam os viajantes, judeus viajantes, né, o termo usado quando Lucas escreve Atos dos Apóstolos, ele vai citar os judeus viajantes, que eram os 7 filhos do sacerdote Seva. Eles usavam o poder que havia em Paulo para expulsar demônios. Inclusive, eles usavam a expressão pelo poder que há no Deus de Paulo, eu vos expulso. E aí, em certa ocasião, alguns demônios que receberam essa palavra e disseram assim: olha, nós conhecemos Jesus, também já temos ouvido falar de Paulo. E vós, quem sois? E aí diz que eles tomaram uma surra, ficaram nus ali e saíram correndo, né? Então, porque o poder estava na vida de Paulo devido a uma vida de santidade que Paulo levava. Então, aqueles homens entendiam mais ou menos assim esta questão. Eles tentavam usar o nome de Paulo para expulsar demônios, para curar, e aí teve essa situação. Também é falado ali na cidade de Éfeso, né, que Paulo ele enfrentou também Demétrio, né? Demétrio, ele era um ourive e havia uma deusa muito conhecida, a deusa ali da cidade de Éfeso era a deusa Artemis. Artemis é o seu nome romano, né? O nome grego era Diana. Na verdade, é o contrário, né? Artemis era o nome grego dessa deusa e romano Diana. Então essa deusa, ela tinha um grande poder ali naquela cidade e muitos ourives se aproveitavam dessa crença popular ali na cidade de Éfeso para vender suas medalhas, né, seus ídolos. Eles faziam ali. E quando Paulo começou a pregar e ganhar notoriedade ali, Paulo batia muito nessa questão da idolatria. E muitas pessoas começaram a abrir mão, né, da idolatria. Até o texto conta que o texto de Atos, o capítulo 19 e 20, vai dizer que muitas pessoas que praticavam a bruxaria, praticavam a idolatria, elas juntaram uma quantidade de livros de bruxaria, de idolatria, e queimaram na cidade devido à pregação de Paulo. Claro que aquilo começou a incomodar principalmente os ourives, que viram o seu meio de subsistência, de lucro, começar a diminuir. Então eles colocam ali uma situação, eles levam Paulo até a Assembleia, né? E ali ele tem aquela situação ali, mas o escrivão da cidade disse: olha, em nenhum momento Paulo ele denegriu a imagem da deusa Artemis ali, ele só está pregando o
evangelho, né? Então, até no texto eles falam aqui que eles gritavam: Artemis, grande é Artemis dos Efésios, ou a Diana dos Efésios. Então era uma cidade bastante idólatra. E é esta cidade que Paulo vai pregar e vai ficar ali durante 3 anos, vai plantar uma igreja ali. Na verdade, a igreja foi plantada já na primeira visita de Paulo, na segunda viagem missionária, no ano 52 depois de Cristo. Paulo vai plantar esta igreja, depois ele vai voltar ali, né, 2 anos depois, ficando 3 anos na cidade. E lá pelo ano 57 depois de Cristo, né, Paulo vai embora de Éfeso. E é um texto muito interessante quando Paulo, Atos capítulo 25, ou melhor, capítulo 20 e o versículo 25 em diante ali, que Paulo, quando ele está indo embora de Éfeso, ele vai até a cidade de Mileto, uma cidade próxima ali, chama os anciões da igreja de Éfeso, e ele fala algo muito interessante aqui, no capítulo 18, no versículo 18, capítulo 20, verso 18. E quando eles chegaram, os anciões da cidade de Éfeso, né, disse-lhes Paulo: vós sabeis desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, qual foi a minha conduta entre vocês o tempo todo, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. E como eu não retive nada que lhes fosse útil, mas vós mostrei e ensinei-os publicamente de casa em casa, testificando tanto aos judeus como também aos gregos o arrependimento para com Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E eis que agora estou indo para Jerusalém. Paulo sai da cidade de Éfeso e vai para a cidade de Jerusalém, por imposição do Espírito. Paulo era um homem que ouvia a voz do Espírito Santo e cumpria, né? Não sabendo as coisas que lá me acontecerão, a salvo que o Espírito Santo me testifica em toda a cidade, dizendo que prisões e aflições me esperam. Mas nenhuma dessas coisas me comove, nem valorizo minha vida para mim mesmo, para concluir com alegria a carreira que me está proposta. Então, e ali mais adiante, ali Paulo vai dizer que eu vos declaro neste dia que estou limpo do sangue de todos os homens da cidade de Éfeso, porque eu não evitei de declarar a todos vós o conselho de Deus. Tenham cuidado, pois, de vós mesmo e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores, para alimentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue, porque eu sei que, após a minha partida, lobos devoradores entrarão no meio de vós e não pouparão o rebanho. Então Paulo, quando está saindo de Éfeso, ele deixa ali como pastor o jovem Timóteo. Ele fica ali na cidade de Éfeso como pastor ali no ano 57 depois de Cristo, quando Paulo sai da cidade. E ele diz: olha, eu sei que lobos devoradores vão vir aqui para tentar, né, esta igreja, que é uma igreja forte ali, né? E depois ali, Timóteo, ele fica como pastor da igreja. A história vai dizer ali, Eusébio de Cesareia, no seu livro A História Eclesiástica, vai dizer que João também foi pastor da igreja de Éfeso. A igreja também recebe uma carta, a igreja de Éfeso recebe uma carta do Apocalipse ali, quando Jesus aparece a João. Ele vai, uma das cartas é endereçada a Éfeso, e é interessante que Jesus vai dar o mesmo conselho, né? O mesmo conselho que Paulo deu ali aos líderes da igreja, quando ele vai dizer: olha, eu estou indo, mas peço que vocês tenham cuidado, porque lobos virão sobre essa cidade, sobre esta igreja, para tentar desvirtuá-la. E aí nas cartas ali que João recebe, uma das cartas é para a igreja da igreja de Éfeso, e uma das orientações, daquilo que Jesus fala através das cartas ali, é que ele vai dizer que tenho contra vós
que deixastes o primeiro amor. É uma igreja que perdeu o amor, e uma igreja que perde o amor, ela tem os seus dias contados, né? E tanto que a igreja de Éfeso, ela finda a partir do início do terceiro século, ali depois da era cristã, né? Ela não se fala mais na igreja de Éfeso, uma igreja que foi poderosa, né? Criada ali, plantada por Paulo, né? Que teve pastores, homens notórios ali, Áquila e Priscila, também Timóteo, também o apóstolo João, também foi pastor desta igreja, mas que, devido a ter se afastado do amor, né, do seu primeiro amor, aconteceu aquilo que Paulo falou lá quando saiu da cidade, que lobos devoradores virão sobre vós, né? Então, é um grande alerta. Essa é a igreja de Éfeso, né? Esta é a igreja de Éfeso. Dentro da nossa lição aqui, agora entrando na nossa lição, dentro da carta que Paulo vai escrever, esta carta ela foi escrita por volta do ano 61 a 63 depois de Cristo. Foi um período que Paulo esteve na prisão, a primeira vez que ele esteve preso em Roma. Ele ficou 2 anos preso ali em Roma, do ano 61 ao ano 63, e ele vai escrever 3 cartas, que são conhecidas como as cartas da prisão, que é a carta aos Colossenses, a carta a Filemon e a carta aos Efésios. Então, esse é o contexto geral aí desta carta, né? Paulo, então, ficou preso em 61 a 63 ali na cidade de Roma, e ele vai escrever essa carta. Depois ele é solto e preso novamente no ano 67 por Nero, e ali ele vai ser preso e decapitado. Esse é o contexto geral. Agora entrando no nosso livro aqui, página 114, traz o conteúdo desta carta, né? A carta aos Efésios, ela traz uma universalidade no seu conteúdo. O caráter universal dessa epístola é percebido pelo plano de salvação proposto por Deus desde a fundação do mundo, que alcança toda criatura humana, independente da raça, cor, nação. Esse plano não discrimina judeu nem gentil, mas coloca todos debaixo da graça imensurável de Deus em Cristo. Então, esta carta ela é uma carta universal, ela é aquela carta cíclica que nós chamamos, né? Que é uma carta que tanto serve como aquela igreja de Éfeso, também serve para nós. Então é um assunto bastante considerável, né? Então aqui na página 116 vai falar mais ou menos aquilo que nós falamos no contexto geral da cidade de Éfeso, né? O texto ali está capítulo 19, capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, conta toda a história que eu contei aqui, né, que eu resumi aqui. A palavra do Senhor crescia poderosamente nesta cidade, nós já falamos sobre isso. Éfeso é uma das grandes metrópoles da antiguidade, estava localizado na costa oeste da Ásia Menor, hoje é chamada Turquia, né? Nesta cidade haviam edifícios, templos, estradas, casas e anfiteatro. Então, mais ou menos aquilo que eu falei. Paulo também viajou a Éfeso na segunda viagem missionária, né? Depois ele sai. Paulo ficou 3 anos nessa cidade, ali os aspectos circunstanciais também. Quando Paulo escreveu a epístola aos Efésios, estava preso em Roma, como também falamos, né? Esta carta aqui foi entregue por Tíquico, né? Ele que vai entregar a carta por volta do ano 61 a 63. Aspecto geográfico aqui vai trazer alguma coisa nova aqui, tá? Éfeso ficava situado na costa ocidental da antiga Ásia Menor, hoje parte da Hungria, da Turquia, não da Hungria, né? A Hungria nem existia naquela época, e que ficava distante de Atenas, da Grécia, apenas 240 quilômetros. Tinha um porto bastante grande ali, que é o porto da cidade de Caester, do rio Caester, né, que era um porto, então era uma cidade portuária também, não tão forte como a cidade de Corinto, lá que tinha os 2 portos, Lequel e me fugiu o nome do outro, né, do outro porto ali,
mas eram 2 portos em Corinto. E aqui na cidade de Éfeso tem um porto, que é o porto de Caéster, né? A cidade tinha mais ou menos 300 mil habitantes na época de Paulo. Era uma cidade próspera, né? Com porto, né, que nós falamos já. Indústria e comércio de Éfeso atraiu gente de todas as regiões. Então esse o contexto da cidade, nós já falamos bastante sobre isso. E no capítulo 1 ali, quando Paulo começa a falar, a escrever a igreja de Éfeso, ele vai novamente tocar naquele assunto da questão de apóstolo, né? Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, né? Como nós já falamos nas outras cartas, ele gostava de se autodenominar apóstolo, não da parte dos homens, mas da parte de Jesus, né? O apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo foi o termo que Jesus aplicou aos 12 primeiros obreiros, né? Aqueles que andavam com Jesus, por isso que tinha essa discussão, né? Que para ser apóstolo precisava ter andado com Cristo, e Paulo, ele se autodenominava. Os destinatários desta igreja, desta carta, né? Paulo saúda os cristãos de Éfeso, chamando-os de santos e fiéis. Santo no sentido de separados, tá? Eram separados do mundo, da vida mundana de Éfeso, e eram chamados de fiéis porque não se deixavam levar pelas forças demoníacas que havia naquela cidade. Então Paulo traz essa saudação, né? Dentro da saudação também, uma saudação mais corriqueira era saudar com a paz, né? Mas ele vai adicionar a palavra graça. Paulo foi quem trouxe essa palavra para dentro do vocabulário, né? A palavra charis, do grego, graça, né? Como algo imerecível, um valor imerecido que nós recebemos. Tanto a graça como a paz. Então esse é o contexto inicial aqui na nossa lição. Dentro do questionário, a questão 7.1, né? Em quais capítulos do livro de Atos está narrado o episódio que levou o apóstolo Paulo a passar 3 anos em Éfeso? Nenhuma das alternativas está correta, porque o texto está no capítulo 19 e 20. E aqui não tem nenhuma dessas questões aqui, né? Nenhuma delas. De onde Paulo enviou a epístola aos Efésios, lembra que nós falamos que ele estava preso em Roma. No ano 61 a 63 depois de Cristo, ele estava preso em Roma, sua primeira prisão. É ali que ele vai enviar a carta para a igreja de Éfeso, de Colossenses e para Filemon. Forma habitual da igreja primitiva de fazer saudação, graça e paz. Não era tão habitual, era mais de Paulo, né? Geralmente eles falavam a paz. Paulo que trouxe a questão da graça. Dentro desse texto, da saudação inicial ali, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares santos. Essa expressão que Paulo traz dentro dessa saudação que ele faz à igreja de Corinto, ele vai trazer um louvor a Deus, né? Uma atitude de reconhecimento e ação de graça. Ele vai louvar a Deus por todos os benefícios que Deus tem dado àqueles que aceitam como Salvador. E quais são essas bênçãos espirituais? Nossa união com Cristo, nossa adoção, nossa regeneração, redenção, eleição, os dons espirituais, a habilidade para o serviço do Senhor. Então Paulo vai louvar a Deus, ele começa a carta aos Efésios louvando a Deus por todos esses benefícios, né? Uma doxologia que narra os efeitos de Deus, é valorizar os efeitos de Deus. Fonte de bênção, palavra bendito, torna exclusiva e singular a fonte de todas as bênçãos. Da onde vêm todas essas bênçãos espirituais que recebemos, né? Vem do Senhor, e ele vai trazer a expressão bendito, que é uma expressão singular, né?
Paulo traz a ideia no início desta carta de que todas as coisas, a finalidade de todas as coisas é louvar a Deus, é o louvor a Deus pela sua redenção, pela salvação, pelo plano de salvação que nos está proposto. Caráter das bênçãos, as bênçãos espirituais em Cristo estão acima de todo e qualquer bem físico e material. São riquezas inigualáveis, e Paulo faz menção disso aqui no início desse livro, aqui no verso 3 a primeiro capítulo de Efésios, da carta aos Efésios. A expressão nos lugares celestiais, aqui o autor, ele ponderou algumas palavras, pensou algumas palavras desse texto, né? Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, as quais eu já falei ali, quais seriam, nos lugares celestiais em Cristo. A expressão nos lugares celestiais indica a sublimidade da vida cristã, o nível mais elevado no qual fomos colocados. O mesmo Paulo vai dizer que Deus nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou nas regiões celestiais. São lugares não alcançáveis pelo mal, né? É um lugar de segurança. É o que o Paulo está trazendo aqui, lugares celestiais. Ele não tem um sentido geográfico, físico ou espacial, né? Mas trata-se de um estado da realidade espiritual, né? Que são alcançadas somente por aqueles que amam ao Senhor e que entregam sua vida para Ele. 7.4. A palavra bendito torna exclusiva e singular a fonte de todas as bênçãos, Deus Pai, verdade, né? As bênçãos materiais em Cristo estão acima, não, estão acima, né? Falso. A expressão nos lugares celestiais indica a sublimidade da vida cristã, o nível mais elevado a qual fomos colocados, verdade. 7.7, o termo lugares celestiais não tem um sentido geográfico, físico ou espacial, mas trata-se de um estado de realidade espiritual que são alcançados somente pelos que, por amor e dedicação a Cristo, renunciaram uma vida carnal e vivem uma vida biblicamente espiritual. Verdade. O apóstolo começa com uma exclamação de louvor e adoração a Deus, é o que nós chamamos de doxologia, demonstrando que a vida cristã só tem sentido se tivermos sempre uma atitude de reconhecimento e ação de graça. Por isso que ele começa a louvar a Deus por todas as bênçãos que ele recebeu e que a igreja que estava em Éfeso recebe também. Na parte 3 aqui vai falar da bênção da salvação. É a continuação aqui do texto, ele vai dizer por quê. Primeiro ele começa nos 3 primeiros versículos, no primeiro versículo uma saudação, no 2 e 3, né, ele começa a louvar a Deus, a doxologia, né, por tudo que Deus fez por nós. E aqui no verso 4, ele vai dizer por quê, quais são esses benefícios ali, ó. E ele vai usar duas expressões, nos escolheu e nos predestinou. Em outras versões vai dizer nos elegeu e nos predestinou. Claro que há uma confusão aí sobre a doutrina da predestinação, quando alguns vão dizer que são os predestinados para ser salvos, não precisam fazer nada porque vão ser salvos, já foram escolhidos. Claro que é um conceito totalmente equivocado sobre esta doutrina. Eleição, nós somos eleitos e somos predestinados pelo Pai. Predestinados é um destino já traçado lá no início, mas isso não quer dizer que outros não possam participar da salvação. Tanto que Paulo vai dizer assim, o Senhor me escolheu quando eu estava no ventre da minha mãe. Mas se Paulo não manter fiel, ele não seria salvo. Então, a predestinação nesse sentido. A palavra elegeu indica que Deus, por sua presciência, elegeu ou escolheu um povo especial para pôr em prática o seu propósito ao mundo. A igreja é constituída de povo eleito. Nós somos eleitos pelo Senhor e predestinados para uma vida de salvação. Mas, mesmo nessa eleição e predestinação, precisamos nos manter fiel até o fim, senão
né, de nada adiantaria essa eleição e predestinação. Israel foi o povo eleito segundo a carne, a descendência de Abraão, mas Israel rejeitou o evangelho da graça. Veja que é bem isso que eu estou falando, né? Embora tenha sido o povo eleito, eles abriram mão do evangelho da graça, e aí Deus formou então um povo não segundo a lei, mas segundo a graça. A sua escolha e eleição não tem nada a ver com discriminação. Não significa que Deus não queria que todos se salvassem, tanto que a Bíblia vai dizer que Jesus morreu por todos, né? Então não quer dizer, contrariando aí a doutrina da predestinação de alguns grupos aí, tá? Aqui também vai falar um pouco sobre a questão de salvação, o sentido da palavra redenção e remissão. Esse texto ele traz bastante conceitos, né? Nós falamos um pouco ali sobre o conceito da eleição, o conceito da predestinação, aqui também dos salvos, redenção e remissão. São duas gloriosas bênçãos da salvação, né? Uma que foi alcançada na cruz do Calvário, quando alcançamos a redenção e a remissão dos nossos pecados, né? Remir, é o poder que Jesus tem de remir por nossos pecados, pagar uma conta que não era dele, pagou uma conta que era nossa. Com o que ele pagou? Com o seu sangue, né? O preço da liberdade foi o sangue inocente e imaculado. E o efeito imediato da redenção, quando Cristo morre ali na cruz, já tem o efeito da salvação, que está ali no capítulo 8, e o versículo 8 e o verso 9. Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, tendo feito conhecido entre nós o ministério da sua vontade, segundo a sua complacência que propusera em si mesmo. Aí a salvação já nos encontra a partir do seu sangue derramado ali. A soberania do conselho divino sobre a obra da redenção, também fala ali. Quanto à salvação, não há qualquer afirmação bíblica de que os predestinados sejam uma elite única e todas as demais pessoas estejam fora da eleição divina. É aquilo que nós estávamos falando, né? Sobre a questão da predestinação. Depois ali, um pouco mais adiante, verso 13, vai falar um pouco também sobre a questão do Espírito Santo como é o selo da redenção, né? A partir do momento que somos salvos, recebemos um selo da salvação, fostes selados, é a declaração bíblica de todo o salvo em Cristo tem uma marca, um sinal que o identifica. O Espírito Santo, sua identidade definida, né? A palavra de Deus contém a sua identidade singular como o Espírito Santo da promessa. E ali é o penhor da nossa salvação. Então, aqui correndo um pouco, só para a gente conseguir terminar esse texto aqui, 7.9, letra C, elegeu, indica que Deus, ao eleger-nos em Cristo para sermos seu povo, também nos predestinou para sermos o que somos em Cristo hoje. 7.10, predestinou, indica que Deus, por sua presciência, elegeu ou escolheu um povo especial para pôr em prática seu propósito. E a 7.11, fosse selada, a declaração bíblica que todo salvo em Cristo tem uma marca. Só aqui, meus irmãos, predestinou, eu acho que nós estamos ao contrário aqui. Elegeu indica que Deus, a sua presciência, nos elegeu. Na verdade, é B, C e A. Né? B, C e A. Continuando aqui, depois, a primeira parte, de 1 a 3 ali, Paulo vai falar de algo que a salvação nos alcançou, né? Quando ela nos alcança. E depois em diante, ali, a partir do verso 4, do capítulo 4, Paulo vai dizer o que nós vamos fazer com essa salvação, como nós devemos nos portar com essa salvação. E aí ele vai falar da unidade da igreja, né? Que ele vai partir do princípio que dentro da igreja, dentro da doutrina, todos nós temos deveres cristãos, todos nós fazemos parte de um corpo, né? E esse corpo ele precisa estar saudável. Para que ele possa estar saudável, todas as peças têm que funcionar bem. O cristianismo não é constituído de um punhado de teorias. Nos primeiros 10 versículos deste capítulo, Paulo sai do todo e parte para a individualidade. No início ele falou no geral, agora ele vai falar da individualidade. Então ele vai aqui traçar algumas ideias, né, a respeito das nossas qualidades
em Cristo, as qualidades que nós devemos ter, né? Aqui é 4.1, crente em unidade no corpo de Cristo, ele vai enfatizar isso, né? Rogo-vos, ele vai usar a expressão que era o paracaléu, né? Que significa chamar para estar ao lado de alguém para auxiliar. Isso que traz esse termo rogo-vos, né? Do grego paracaléu, ele traz essa ideia. Ele vai dizer que nós temos uma vocação cristã. A palavra vocação neste versículo tem um sentido de chamamento, aquele que nos trouxe para a salvação. Vejam que é bastante conceitos nesse texto aqui, né? Palavra digno, depois refere-se ao comportamento do crente e modo a corresponder o que Cristo tem feito por ele. O digno aqui, ele vai trazer essa ideia de que qual a nossa resposta para essa salvação que fomos alcançados. E aí vai trazer as qualidades, né? Vai falar aqui sobre, neste ponto encontramos as qualidades espirituais que caracterizam o crente que ainda de modo digno, né? Que é a resposta para a salvação, modo digno da vocação. Modo em que eu devo me portar para esse chamamento que eu recebi. E aí vai falar sobre humildade, né? É impossível que o nosso andar seja digno dessa vocação sem humildade. É preciso reconhecer a dependência de Deus, a pessoa, né, que são as qualidades desse novo salvo, dessa nova pessoa transformada, a humildade, a mansidão, né, esse termo literalmente fala de cortesia, gentileza, consideração, é uma qualidade importantíssima para a preservação da unidade do corpo de Cristo. Também fala um pouco sobre a longanimidade, né? É o equilíbrio, né? Nas ações nos momentos adversos, é como eu me porto diante da pressão, diante do momento difícil, como eu me porto, né? Isso é a longanimidade. Também a paciência, que é a capacidade de tolerar os mais fracos, né? Quando temos o amor verdadeiro, tornamos mais tolerantes, né? Isso é uma característica daquele que tem o verdadeiro amor, ele é mais tolerante, né? E a preservação da unidade, né? O cuidado para termos sempre esta unidade, a igreja como uma unidade. Fundamentos da unidade do corpo de Cristo, a unidade do Espírito é firmada na unidade da Trindade divina. Um só corpo, um só Espírito, há uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé. Esse texto bastante conhecido aí dos leitores da Bíblia, verso 4 ali, do capítulo 4, vai falar sobre isto, né? Que nós temos somente um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos. Então está falando aqui da unidade, né? E o texto ele vai trazer alguns conceitos sobre essa parte, há um só corpo. Somos um só corpo, independente das diferentes denominações evangélicas, com exceção daquelas que não propagam, né, a fé em Cristo. Nós somos um mesmo corpo, não há divisão. Lembra que Paulo, ali, a primeira discussão que Paulo tem à igreja de Corinto, vai falar sobre isso, sobre a questão da divisão que havia ali. Então, há um só Espírito, assim como o corpo humano é dinamizado pelo Espírito humano, o corpo de Cristo ele é dinamizado pelo Espírito de Deus. Uma só esperança, qual é essa esperança? Na qual nos assegura que um dia teremos a libertação do corpo do pecado e a obtenção de um corpo espiritual e glorioso. Um só Senhor, é o Deus bendito, né, que Paulo traz ali, uma só fé, né? Então, esta é a ideia desse texto, né? Quando ele vai falar da unidade. Continuando aqui, um novo andar, como esse novo homem, né, que é alcançado pelas bênçãos de Deus, como é que ele vai andar? E aqui fala sobre, no verso 17 e 19, não devemos andar como homem natural. Nós falamos um pouco isso lá no Evangelho de João, né? Quando falamos daquela conversa que Jesus tem com Nicodemos, que Jesus apresenta um homem diferente, né? Não um homem natural, mas um homem espiritual. O homem natural é aquele que nasce, né, da sua mãe, ele tem as fases, né, da sua vida
corporal, a infância, a adolescência, a juventude, a fase adulta, a velhice. Esse é o homem natural, mas quando Jesus está falando ali de Nicodemos, ele está falando do homem espiritual, tanto que ele vai falar que é necessário que ele nasça de novo. Devemos nos despojar do velho homem, versículo 20 a 22, fala do abandonar as práticas antigas. Aí Paulo está aconselhando a igreja de Éfeso, né, já no sentido mais individual para cada uma das pessoas, e ele está dizendo, olha, no verso 20, deixar as coisas antigas, né? Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, é despojar o velho homem para ser uma nova criatura em Cristo. É interessante falar que essa expressão em Cristo, Paulo usa 27 vezes só na carta aos Efésios, né? Ao todo, em todas as cartas, ele usa essa expressão 169 vezes, em Cristo. Paulo usa muito essa expressão. Devemos nos revestir do homem espiritual, verso 23 e 24, né? Trazendo a ideia de que, abandonando o homem natural, né, nos devemos revestir do homem espiritual. Devemos andar em verdadeira justiça e santidade. Aí Paulo traz novamente a questão da santidade, fala de ser santo separado, né? O termo traz essa ideia de separado do mundo. Sem santidade ninguém verá Deus, né? Então Paulo ele fala sobre essa questão da santidade. O novo homem e o seu proceder, 4.4.1 aqui, o novo homem não vive mentindo, né? A mentira ela não pode estar dentro do contexto, tanto que depois o próprio João vai falar que os mentirosos não entrarão no céu, né? Então é necessário deixar a mentira. O verbo deixar tem a mesma conotação de despojar, do verso 22, quando ele fala de despojar do velho homem, né? A mentira não é própria da nova vida em Cristo, né? A palavra original, mentira, aparece com pseudo, que pode significar qualquer tipo de desonestidade ou falsidade. Então, o crente não mente, né? O novo homem não vive se exasperando, irai-vos e não pequeis, né? Até essa orientação, né, pode até se irar, às vezes se irritar, mas com controle, né? Aqui lembra que é um dos frutos do Espírito Santo, nós falamos isso em Gálatas, né? Que é o controle, né? O domínio próprio, e está dentro desse contexto. O novo homem não abre espaço para o diabo, quando ele vai dizer que não deis espaço ao diabo, né? Fechando as frestas ali para que o inimigo não entre, né? Não deis lugar ao diabo. É uma das características. O novo homem não pratica as coisas da velha vida, dentro daquele contexto de despojar do velho homem. Paulo volta ao assunto dizendo, olha, o novo homem não pratica as coisas velhas, o que era passado ficou para trás, né? Tudo se faz novo. Práticas negativas do velho homem não fazem muita diferença entre o certo e o errado. O homem antigo ele não tem, o homem do pecado ele não tem essas conotação entre certo ou errado, ele vai agir, né, conforme o seu pensamento, a sua vontade. Claro que não tem a questão da lei também, né, que vai, mas no sentido mais superficial, por exemplo, a mentira, as bebedices, as coisas mais relacionadas ao pecado, o homem não vai fazer distinção, o homem natural. Agora, o homem cristão, ele precisa fazer essa diferença, né? Então ele não vai praticar as coisas da velha vida, verso 28 e 29. O novo homem, ele evita os pecados contra o Espírito Santo. Lembra que o próprio Jesus falou, né, que o pecados do Espírito Santo ele não teria perdão, né? E o novo homem ele não entristece o Espírito Santo, porque ele é morada do Espírito Santo. Paulo vai dizer aos Coríntios, não sabeis vós que vós sois morada do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em vós. Então, como é que não podemos, né, entristecer o Espírito Santo que habita neste corpo, né? No corpo carnal. O Espírito habita no crente, no novo homem, e pode ser ofendido com atitudes impuras, né? O texto diz que fomos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Esse selo é a marca da propriedade, né, do cristão. O novo homem evita pecados que magoam o Espírito Santo, como já falamos. O novo homem procura desenvolver as qualidades próprias do crente, né? Todas aquelas mansidão, paz, longanimidade, todos aqueles assuntos ali que nós falamos já no início. O novo homem ele traz à tona isso para a sua vida espiritual.
7.12, o cristão não é constituído de um punhado de teorias, mas deveres. Isso é prática da doutrina ensinada. Verdadeiro, né? A palavra digno refere-se ao comportamento do crente de modo a corresponder o que ele tem feito por Cristo. Verdade. O homem natural é todo aquele que está sob a égide da natureza pecaminosa. Verdade. A linguagem do homem, do novo homem, né, não usa linguagem torpe, né? Acho que nós não passamos ali, né? A linguagem do novo homem em Cristo deve ser pura, simples e sem malícia. Há crentes que são flagrados proferindo palavras torpes e outras igualdades repulsivas. Verdade, infelizmente há muito, né? Atitudes de amargura combinam com a natureza amorosa do Espírito Santo. Não, é falso, né? Não combina. E as blasfêmias referem-se às palavras injuriosas, que ferem a moral das pessoas e que produzem grandes dissabores. Verdade, então nós não devemos blasfemar nem contra pessoas, muito menos contra o Espírito Santo. 7.12, que vamos abrir um parênteses aqui, vou dar uma olhada melhor aqui. O cristão não é constituído de um punhado de teorias, até aqui verdade, mas deveres, isto é, a prática da doutrina ensinada. Verdade. Então tá, verdade. Aqui eu acho que tinha uma dúvida no grupo ali, mas eu creio que é verdade essa questão. Então, para terminarmos aqui, né, atribuições práticas dos cristãos, né, imitadores de Deus, imitando a Deus como filhos amados. Aqui, o capítulo 5 e o verso 1, ele começa trazendo essa ideia: sede, pois, seguidores de Deus como filhos queridos, né, como um seguidor, um imitador do Senhor. A tradução literal de imitadores no original do Novo Testamento é cópia, copiar, imitar alguém, ser como alguém. Então, Paulo traz esse pensamento que nós devemos ser cópia, imitadores, né, seguidores de Deus, né, de Jesus. Imitando o amor de Cristo, temos aqui mais um imperativo divino para os seus: andar em amor. Lembra ali que depois, quando eles recebem a carta ali de Jesus, endereça a Éfeso, fala da questão do primeiro amor. Então, era uma questão que preocupava bastante Paulo na carta aos Efésios. Repelindo as práticas carnais, nós já falamos um pouco sobre isso na outra lição. Então, são essas três características aqui dos imitadores de Deus, né? Imitando Deus, imitando o amor de Cristo e repelindo as práticas carnais. Então está do verso 3 ao verso 5 do 5º capítulo, a carta aos Efésios. Atitudes cristãs corretas, né? Já do versículo 4 aqui, ações de graça. Sempre devemos ser agradecidos a Deus. Paulo começa essa carta agradecendo a Deus, né? E ele vai dar essa orientação: agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas, salvação, a graça, redenção, a misericórdia, tudo isso está dentro desse contexto. Consciência de perigo e juízo, né? Sempre pensando na questão que somos exortados de que a salvação implica de fidelidade, né? Lembra que nós falamos também, né, que a predestinação, nós somos predestinados à salvação desde que mantemos a salvação, né? Mantemos a santidade. Andar como filhos da luz, agindo como sábios. Cautela e prudência são qualidades indispensáveis na vida cotidiana do crente. Procurar conhecer a vontade de Deus, né? Buscar a vontade de Deus, enchendo do Espírito, né? Também é uma parte muito interessante, muito importante do cristão, que fala sobre por que devemos encher, fala sobre ser cheios do Espírito. Por que devemos ser cheios? O Espírito é o dom supremo de Deus à igreja. Todos os outros dons são ministrados através dele. E é através dele que nós vamos demonstrar ali, exteriorizar os frutos do Espírito. As manifestações do Espírito do crente, a plenitude do Espírito na vida do crente, o torna criativo, porque a presença do Espírito nele produz o que está lá no versículo 19, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor. É um texto muito bonito. Então, outra característica do Espírito Santo na vida do crente. Resultados da plenitude do Espírito: quando somos cheios do Espírito, desenvolvemos um espírito de ação de graça. Somos agradecidos a Deus, né? A parte 5.4 aqui é uma
parte muito importante, né? A conduta das esposas e dos esposos cristãos, né? Então ele vai trazer orientação de como se portar o casal, né? Primeiro falando sobre a conduta das esposas, a princípio da sujeição, né? Que a esposa deve se sujeitar ao esposo, porque ele é o cabeça do lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja. A sujeição, ela não é escravidão, é uma sujeição consciente, né? Não é algo às cegas, né? Não importa o que ele fizer, não é assim que funciona. Deve ser a sujeição das esposas, seus maridos tem um sentido especial no Novo Testamento. Jesus, em sua obra do Calvário, restaurou o lugar da mulher na sociedade. Lembra que depois da ressurreição, Jesus aparece primeiro para as mulheres. Ele traz à tona o valor, a importância da mulher no contexto, principalmente do Antigo Testamento, que tinha uma certa dificuldade, né? Não dentro do sentido bíblico, porque até a própria genealogia de Jesus aparecem as mulheres, então é de suma importância. Dignidade, não igualdade. A Bíblia define a posição da mulher em relação ao homem e não a coloca em superioridade, para que não haja crise de liderança dentro do lar. A autoridade do homem sobre a mulher não significa inferiorizá-la, né, como muitos têm usado esse texto. Se esse homem e essa mulher são cristãos autênticos e conhecedores da palavra, ensina sobre a família. A sujeição da mulher ao seu marido deve ser espontânea, porque deve ser baseada no amor, né? A sujeição no Senhor. Já a conduta do marido, aqui também tem orientações para o marido, né? O marido deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Lembrando que Cristo amou a igreja a ponto de morrer, de dar a sua vida pela igreja, assim deve ser o esposo, o marido, né? Ele deve amar a sua esposa a ponto de dar a sua vida por ela, tá? Assim como Jesus amou a igreja. O marido deve amar a sua esposa com amor protetor, né? O versículo fala para santificar, isto é, separar e preservar para si mesmo. Conduta do crente na vida espiritual ali, fala a partir do verso 10, a Bíblia discorre sobre a batalha espiritual inevitável do crente contra as forças do mal, né? E ali vai falar um pouco sobre o fortalecimento. Na batalha espiritual só estão aptos para participar os que pertencem ao Senhor. Por isso o apóstolo diz, irmãos meus, né? Não se trata de um mero fortalecimento físico ou intelectual, né? Nem nas academias, nem nos livros, é algo espiritual. Conhecimento, o leitor perguntaria, o que tem a ver o conhecimento com a armadura, né? Está falando sobre a armadura de Deus aqui, né? Para termos a armadura de Deus, precisamos conhecer todo o equipamento dessa guerra espiritual, inclusive conhecer o adversário. Campo da batalha espiritual, né? Envolve vários aspectos bélicos, tais como lugar, o inimigo, a estratégia, armas de ataque e lugar. O lugar de combate dessa, os inimigos da batalha, temos duas citações especiais que identificam nossos inimigos, o diabo e as hostes espirituais da maldade, né? Que vai fazer uma pergunta, quem é o diabo? E aqui Ezequiel 28, capítulo 28 e João 12, 1 Coríntios 4:4 vai falar um pouco sobre essa questão das hostes espirituais da maldade. As armas espirituais para a batalha, né? Cinto da verdade, couraça da justiça, calçados da preparação do evangelho, escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito. Essas são as armas das nossas milícias. Então, terminando aqui esta lição, temos um questionário aqui, 7.18, não se limita a alguma área geográfica e terrena, mas abrange todo e qualquer lugar onde o reino de Deus esteja. Onde estiver um crente fiel, ali se torna um campo de batalha. É o lugar de combate, letra B. O cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados da preparação do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito são as nossas armas espirituais, letra C. O diabo e as hostes espirituais da maldade são os inimigos. Então fica a letra B, C e A. Então, meus irmãos, paramos por aqui. Depois nós vamos fazer a lição, a carta aos Filipenses. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.